Por que antigamente existiam tantas oficinas ferroviárias e hoje há tão poucas? E aí, pessoal, tudo bem? Antes de mais nada, considere se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, ativar o sininho das notificações e, se gostar deste vídeo, deixe seu like, pois isso fortalece bastante nossas atividades. Lembrando, nós temos vídeos novos todos os domingos às 17 horas e às vezes de quarta-feira também. Este vídeo foi sugerido por nosso amigo inscrito Luiz Bonetti. Antigamente existiam diversas oficinas e depósitos de manutenção espalhados ao longo de nossas ferrovias. Fosse para a manutenção de locomotivas, carros de passageiros ou vagões de carga. De cabeça, no caso da bitola larga da Companhia Paulista de Estradas de Ferro, eu me recordo de Jundiaí, Campinas, Rio Claro, São Carlos, Bebedouro, Rincão, Bauru, Marília e Panorama. E pode ser que havia mais e eu não estou me recordando agora. Araraquara só não está nessa lista porque as oficinas da cidade pertenciam à Estrada de Ferro Araraquara. Hoje, dessas oficinas e depósitos, no ano de 2026, apenas Rio Claro e Araraquara seguem em atividade. O resto foi desativado com o decorrer dos anos. E isso ocorreu praticamente em todas as ferrovias do país. Mas por que exatamente isso aconteceu? Dentre outros motivos, o principal foi a racionalização das ferrovias e de suas instalações. Até 1957, no caso das ferrovias federais, e 1971, no caso das ferrovias paulistas, cada ferrovia era independente. Paulista era uma empresa, Central era outra empresa, Paraná Santa Catarina outra empresa, Leopoldina outra empresa, Leste Brasileiro outra empresa e assim por diante. Então, cada ferrovia tinha sua própria frota e suas próprias instalações para dar manutenção a esta frota. Quando do surgimento da Rede Ferroviária Federal em 1957 e da FEPASA em 1971, o que eram cerca de 30 empresas independentes se tornaram apenas duas. 4, contando a Estrada de Ferro Vitória Minas e a Estrada de Ferro do Amapá. E as grandes empresas estatais resultantes dessa fusão acabaram ficando com todas essas estruturas de manutenção. Algumas delas até mesmo redundantes. Foquemos novamente no caso das linhas de bitola larga da FEPASA que vieram de Paulista e Araraquara. Em 1971, a FEPASA assumiu as operações dos depósitos de São Carlos, Bebedouro e Rincão da Companhia Paulista e das oficinas de Araraquara, da Araraquarense. Instalações muito próximas umas das outras e que faziam sentido para as operações de suas ferrovias originárias, independentes. Ou por questões operacionais, como no caso do depósito de Rincão, onde ocorria a troca de locomotivas elétricas para locomotivas a vapor ou diesel. Mas para a FEPASA ter 4 instalações de manutenção de material rodante tão próximas já não fazia sentido. Assim, ela fechou os depósitos de São Carlos e Bebedouro no decorrer da década de 1970 e o de Rincão em 1995, com o fim da eletrificação do trecho Araraquara-Rincão. Com todos os serviços prestados por essas instalações sendo concentrados nas oficinas de Araraquara. Também pode ocorrer de novas instalações serem construídas do zero, substituindo depósitos mais antigos. As oficinas de manutenção de vagões de Alto Taquari, em Mato Grosso, inauguradas no decorrer dos anos 2000, acabaram substituindo os serviços feitos pelo depósito de manutenção de vagões de São José do Rio Preto, fechado na década de 2010. E mesmo parte dos serviços feitos pelas oficinas de manutenção de vagões de Rio Claro, São Paulo. Também o abandono puro e simples de linhas férreas faz com que diversas oficinas acabem sendo fechadas. É o caso, por exemplo, da Malha Oeste,
que foi totalmente abandonada pela atual concessionária e que resultou no fechamento de todas as oficinas e postos de manutenção da malha. No caso, Corumbá, Campo Grande, Mairink, Sorocaba, Bauru, dentre outros. Por fim, a própria forma como as ferrovias operam hoje torna desnecessário ter grandes instalações para a manutenção de seu material rodante, ou uma grande quantidade de instalações para manutenção. Antigamente, locomotivas, carros de passageiros, vagões de carga e as próprias cargas não tinham seguro contra acidentes. Então, quando um trem se acidentava, o custo para comprar um equipamento novo era muito mais caro do que, por exemplo, levar uma locomotiva para as oficinas e reconstruí-la dentro das oficinas. Hoje, todos os veículos ferroviários possuem seguro contra sinistros. Então, quando ocorre um acidente, é o seguro que cobre as despesas e não mais o caixa da ferrovia. Lógico, pode ocorrer exceções, mas aqui eu estou dando a regra. Nesse caso, compensa para a empresa baixar o vagão acidentado do que recolhê-lo pelas oficinas para tentar recuperá-lo. Isso porque, com o dinheiro do seguro, a ferrovia poderá comprar um vagão novo. Isso significa que é muito menos trabalho para as oficinas ferroviárias. Trabalho com caldeiraria, com recuperação de chapas, recuperação de freios, recuperação de truques, recuperação de pintura, etc. Já para as locomotivas, no caso das mais novas, quando acidentadas, elas são levadas de volta para o fabricante, que é quem faz a recuperação. E as locomotivas mais antigas acabam sendo, na maioria das vezes, baixadas. Sem contar que hoje, na grande maioria dos casos, as ferrovias não lidam mais com trens de passageiros. Então, toda essa parte de manutenção de carros de passageiros também já não existe mais. Não tendo que lidar mais com reconstrução de locomotivas e vagões, a maioria das oficinas que hoje existem se dedicam a trabalhos mais simples de manutenção preventiva. Um serviço relativamente simples e rápido e que ocupa pouco espaço. Uma grande instalação ferroviária por estado ou mesmo por malha ferroviária e um ou dois depósitos para manutenção e revisão simples já bastam nos dias de hoje para as operações ferroviárias das atuais concessionárias. Por isso, atualmente, não existem mais grandes oficinas em grande quantidade quanto era antigamente. E mesmo as que ainda existem, se encontram de certa forma com alguma ociosidade. E também é por isso que, por exemplo, a MRS não pega as instalações que estão paralisadas pela Rumo, pois a MRS já possui suas estruturas para manutenção, além de outras questões legais envolvendo a posse dos prédios concessionários. Das grandes oficinas ferroviárias de outrora, com milhares de trabalhadores e centenas de tipos de serviços sendo executados, restam apenas memórias. Atualmente, as ferrovias se dedicam a manutenções mais rápidas e simples. E é por isso que não existem mais tantas oficinas quanto antigamente. Cliquem no gostei, se inscrevam no canal e ativem as notificações para fortalecer nossas atividades e vocês não perderem nenhum novo vídeo. Até a próxima!